Olá, tudo bem? Mais uma semaninha juntos, que bom! Fico feliz de poder estar com você de alguma maneira e louvo a Deus pela sua vida. Creio que Deus tem falado no seu coração para você acompanhar esses estudos. Já estamos no episódio 31 da série Batalha Espiritual. Realmente é um assunto muito extenso. Para quem está me vendo agora, eu sou a pastora Ana Ribeiro. Sou terapeuta familiar, conselheira cristã, me especializei muito em cura interior e libertação e sou escritora de livros desses assuntos, Dando continuidade à série. Hoje, o nosso episódio vai falar sobre sintomas de opressão maligna. Sintomas, sinais de que alguma coisa não está certo na minha vida e parece que eu estou debaixo de um ataque do inimigo. É sobre isso que nós vamos falar. Antes disso, eu vou pedir que você separe aí um segundo para falar com o seu Pai Celestial. Pai, eu te agradeço imensamente pela tua companhia, pelo teu amor, pelos teus ensinamentos, pela tua graça sobre a nossa vida. Te louvo por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, Pai. Peço que o Senhor dê a eles, a cada um, discernimento, sabedoria, que o Senhor abra olhos e ouvidos espirituais, Pai, e que realmente eles possam receber desses ensinamentos aquilo que estão precisando na própria vida, Pai. Em nome de Jesus, muda situações, liberta, Senhor, de qualquer tipo de opressão do inimigo. Eu te peço também que o Senhor unja, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide dessa gravação, da transmissão e do recebimento da mensagem. Proíbe, Senhor, qualquer tipo de problema técnico na gravação ou na transmissão, Senhor, em qualquer momento. Em nome de Jesus, pedimos anjos nos assessorando e te agradecemos por eles. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Há situações que se repetem ou até mesmo acompanham a vida de uma pessoa desde quando ela tem memória, por muitos anos, Desde criancinha até a vida toda. São muitas as razões, é verdade, Desde bloqueios emocionais, crenças limitantes, autossabotagem, repetição de padrão comportamental aprendido, más decisões, aprendizados errados de determinados assuntos, que aí te levou a cometer muitos erros, que podem nos levar a um aprisionamento emocional ou espiritual. Já falei aqui que nós somos seres espirituais, emocionais e físicos, e em todas essas esferas pode ter bênção, mas também pode ter problemas, Prisões emocionais, geralmente por traumas, e esses outros motivos que eu falei para vocês, Que levaram você a desenvolver uma crença limitante, uma autossabotagem, e você cai no mesmo erro e não sai do lugar. Mas tem as prisões espirituais também. Aliás, no livro de Salmos, aliás, não se fala livro, Na coleção dos Salmos, tem vários que falam sobre lugares, um lodo, um lamaçal, um poço, um abismo. Ora, momentos que o salmista está se desabafando, dizendo como ele sente ali, sente um aprisionamento. Vamos lembrar que a Bíblia não é um livro apenas intelectual. Aliás, a intelectualidade da Bíblia ela é secundária. Na verdade, ela é um livro espiritual, é a palavra de Deus, é Deus falando, o Criador falando com a sua criação. Sendo assim, até mesmo os chamados livros poéticos, que usam linguagens metafóricas, que usam muita figura de linguagem, mesmo assim, nessas linguagens poéticas, há mensagens espirituais. Há mensagens sobrenaturais e verdades espirituais que não aparecem tão explicitamente, mas quando o Espírito Santo nos ensina, nos dá discernimento, a gente consegue perceber o que está sendo dito ali. A mesma coisa acontece quando você lê os livros históricos. Dentro daquelas guerras ou situações, existem ensinamentos espirituais profundos, Então, quando você for ler a Bíblia, peça a Deus, Senhor, me dê graça, sabedoria e discernimento para eu entender o que está aqui.
entender espiritualmente, né? A Bíblia é tão profética, tão palavras sobrenaturais, que a Bíblia hebraica ela geralmente é dividida em duas partes, a lei e os profetas. A nossa Bíblia a gente divide o Antigo Testamento em 5 partes, o Novo Testamento também em 5 partes, é Pentateuco, depois vem livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, né? Mas na Bíblia hebraica existe a lei e os profetas. Existe o Pentateuco, 5 primeiros livros, e desde o livro de Josué até Malaquias é chamado livros proféticos. Por quê? Porque entende-se que tanto a história quanto os poéticos, né, os livros em forma de poemas ou uma linguagem poética, que é o Provérbios, o Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos e Salmos e Eclesiásticos, eles são proféticos também. Então é importante você ler com esses olhos, porque ali quando fala de abismo, de um poço, de um lugar que não consegue sair, está falando de prisões espirituais. Então nós temos que ter um discernimento, né? Observa-se, também acontece dessas repetições de situações por decisões erradas que você toma, né? Más decisões, aprendizados errados, conselhos ruins que você recebeu e acatou. Observa-se que em algumas situações, além da fatalidade do acontecimento, da parte da naturalidade daquele acontecimento, da ação humana e natural, há também opressões demoníacas, como se prendesse a pessoa em cativeiros. O cativeiro de uma pessoa pode existir sob o aspecto físico ou espiritual. Não falei que nós estamos nessas dimensões todas? Entretanto, muitos podem sofrer os dois tipos. Eu creio até que é o que mais acontece, né? Estar aprisionado espiritualmente acaba sendo aprisionado em situações físicas, né? Com doenças ou com problemas de falta de emprego, falências, enfim. Ou relacionamentos quebrados, né? Já que a maioria das vezes o cativeiro espiritual conduz a pessoa a uma prisão física, então o cativeiro espiritual conduz a uma prisão física, bagunça a vida da pessoa, em outras palavras. A prisão espiritual acontece quando Satanás bloqueia nossa mente. Tem um livro da Joyce Meyer que fala o campo de batalha da mente, né? Alguma coisa assim o título. Realmente, as maiores batalhas que nós enfrentamos é na nossa mente, no nosso pensamento. São pensamentos lançados pelo inimigo, sofismas, né? Coisas que vão te prejudicar a vida. Pensamentos enganosos, falácias. Então a gente tem que guardar bem a nossa mente, né? Porque quando vem essa prisão espiritual da mente, vai dominar os nossos sentimentos. É pensamento, sentimento e ação. Eu penso determinada coisa, essa coisa me gera um sentimento, uma emoção. Esse sentimento vai gerar uma atitude minha, né? E é então no pensamento que eu tenho que lutar para quebrar esses aprisionamentos, principalmente. Ou atua nos levando a algum tipo de conduta que resulta em enfermidades, inclusive físicas. Lá em Lucas 13, 11 e 13, dá um respaldo para isso que nós estamos falando. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. 18 anos, ela com a mesma doença, a mesma dor. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. O versículo acima reproduzido relata sobre a pergunta de Jesus a respeito de uma mulher que andava encurvada há 18 anos
e foi considerada como prisioneira de Satanás. Lá em Lucas 13, você vai ler todo o capítulo lá. Na verdade, o número de pessoas que se encontram em situações semelhantes é infinitamente maior que as que se acham presas fisicamente. Tem muita gente na cadeia, pois os aprisionamentos espirituais é número maior. Porque você não consegue perceber, enquanto não percebe, você continua preso. Já que só é, e o outro motivo é porque só é verdadeiramente livre aqueles que conhecem a verdade descrita nas Escrituras, João 8, 31 e 32. Eu só sou livre, fico livre apenas quando eu conheço a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade me liberta, é sinal que enquanto eu não a conheço, estou preso, né? E eu convido você a buscar essa verdade em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os judeus questionaram Jesus pelo fato dele considerar prisão espiritual. Eles não tinham essa dimensão de conhecimento, eles não acreditavam nisso. Como muitos hoje, eles só consideravam presos aqueles que eram recolhidos nos presídios. Mas Jesus mostrou que existe também uma prisão espiritual onde a pessoa está solta, mas é escravizada pelo diabo, João 8,34. Na escravidão, a pessoa vive sob o jugo de um dominador, sem perceber, a maioria das vezes. E não faz o que ela quer, ela acaba sendo fantoche na mão do inimigo. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. O dominador ali é que manda, né? Essa é a razão pela qual Jesus deixou um convite para aqueles que estão cansados de ser escravos de um inimigo que eles não veem. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? O Senhor não descarta o fato de estarmos como cativos em qualquer situação, porém nos faz entender que é muito melhor suportar o jugo que o Evangelho nos impõe, porque é um jugo fácil, é um jugo leve, é um jugo que te remete para um caminho de paz, do que o jugo das coisas mundanas, né? Que parece que são grandes prazeres, né? Tudo parece que é tão maravilhoso, né? Beber bastante, ter uma vida de luxúria, ser muito ambicioso, enfim, ou ser muito espertinho, né? Querendo passar por cima de todo mundo, querendo ser mais que todo mundo. Tudo isso parece que é tão legal, né? Você se sair bem, sempre levar vantagem em tudo. Mas Jesus propõe um outro modo de vida. E ele chama isso de jugo, mas é um jugo leve, né? Leve. Alimentação saudável, ter fidelidade com a pessoa que Deus pôs no seu caminho, se realizar trabalhando, fazendo coisas, tudo isso é coisa boa, né? Só que os apelos do mundo nos enganam muitas vezes, atraem, é um espírito de sedução e de engano que está solto. O diabo engana a pessoa enquanto ele vive, né? Para escravizá-la quando ela morre. Então, ele traz esses encantamentos, uma vida... Não, eu vivo bem, vivo ótimo, mas eu gosto de confiar em Deus, de esperar que ele faça alguma coisa por mim, ou obedecer essa religião que não pode isso, não pode aquilo, né? Para mim, eu sou livre. É uma tremenda de uma ilusão. Você está aprisionado em comportamentos autodestrutivos e nem se dá conta disto. Você já ouviu falar claro que você já deve ter ouvido falar, muito antiga, uma fábula do flautista mágico? Depois você procura no Google que deve ter. Um rapaz muito simpático, muito alegre, muito
legal, ele vai para uma cidade e vai tocando uma flauta, né? E o intuito dele era atrair as crianças. Então ele vai tocando a flauta e aí todas as crianças que moravam naquela cidade ficam encantadas com aquele som e vão seguindo o flautista. E aí ele vai até o abismo e todas as crianças da cidade desaparecem, caem todas no abismo, né? Então tem muita gente que está andando atrás do flautista mágico. O som é tão bonito, é tão atraente, né? Ah, por que não vou fazer tal coisa? É tão bom, mas ao final disso daí é um abismo. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então é melhor você evitar. Porque quando você cai num erro, aquilo vira uma coisa enorme, porque induz você a outros e outros erros e você fica aprisionado em certas situações e é muito difícil de sair. Então, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, né? Tem o versículo lá de Salmo que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é que te preocupa tanto? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, ele dará a solução, né? Tem um outro versículo que fala assim: alegra-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Busque alegria nas coisas do Senhor e ele vai realmente satisfazer o seu coração. A face mais terrível do jugo diabólico é a situação de engano. O que mais ocorre é a pessoa influenciada pelo inimigo, sem perceber, achar que vive muito bem e que não tem necessidade de se submeter à vontade de Deus, né? Apocalipse 3:17, se não me engano, é um versículo que está fazendo uma repreensão a uma igreja, falando assim: você fala que você tem tudo, você é rico, você tem o melhor equipamento de som, você tem o melhor pregador, você tem os melhores professores, seu prédio é lindo, tem tudo, nós não precisamos de nada, estamos ótimos, né? E aí o Senhor fala: recomendo que você compre colírio para os seus olhos, que está meio ceguinho, né? Você fala que é rico, mas você é pobre e nu. Não tem um revestimento espiritual, né? Então nós precisamos ir para a fonte, que é Deus, para realmente não nos escravizarmos nem com as nossas próprias concupiscências, nossos desejos carnais e de mentalidade carnal e não espiritual. No momento em que morre, a verdade vem à tona. Você acha que estava tudo bem, e aí para onde é que você vai depois dessa jornada que temos aqui na Terra? Aí se descobre que a vida continua numa outra dimensão, mas aí você já não vai poder fazer mais nada. Alguns indícios de cativeiro, isso aqui eu vou falar para você se ver a sua história. Aliás, uma coisa boa de se fazer é contar a sua história. Nem que seja contar para você mesmo, você escreva a sua história lá desde de quando você nasceu e tal. E você vai lembrar, vai vir hoje com a sua cabeça de adulto, revisitando a época que você era criança e adolescente, muitos fatos ocorridos ali, você vai ver e interpretar de uma forma diferente. Você vai perceber coisas que não percebia. Pode ser que você perceba algum tipo de cativeiro, de aprisionamento. Tem alguns sintomas, né? Embora esses sintomas todos podem ser só questão emocional, questão de estresse, mas também pode ser, sim, uma questão de aprisionamento espiritual. Por exemplo, por exemplo, você começa a sonhar sempre num lugar, que você vai num lugar, numa casa antiga onde você viveu, na escola onde você estudou, ou lugares errados, que o pessoal faz coisa errada. E quando você acorda, parece que você foi mesmo naquele lugar, você está muito cansado, com a sensação de ter ido naqueles lugares. E isso se repete várias vezes, né? Essas viagens aí se repetem. É possível que o inimigo esteja manipulando essas situações e você ainda esteja aprisionado lá em alguma coisa do passado.
Geralmente os sonhos, eles não são literais, eles são cheios de símbolos, elementos simbólicos, né? Quando é muito literal, então é bom observar o que está acontecendo ali. Uma prática interessante para se fazer quando você tem sonhos assim meio que perturbadores, quando você acordar, você entrega para Deus: Senhor, eu entrego a Ti esse sonho, eu renuncio tudo que veio do inimigo, renuncio em nome de Jesus qualquer opressão demoníaca que me foi revelada no sonho. E os planos de inimigo não vão acontecer, em nome de Jesus. Nunca esqueça de orar em nome de Jesus. É possível que o inimigo esteja manipulando, dificilmente nesses casos é um sonho simples, né? Constantes atrasos e bloqueios, procrastinação crônica, né? Em situações que você já poderia ter avançado, mas parece que você fica preso, às vezes preso em pequenas coisas até. Existe toda uma questão e um motivo psicológico das emoções, porque uma pessoa procrastina, né? Mas também existe a influência do inimigo para você realmente não avançar. Sentir-se confuso quando precisa tomar decisões, sempre assim. Existem pessoas, claro que às vezes diante de situações a gente fica indeciso. Às vezes tem alguma coisa que você precisa decidir e você, né? Você sabe que vai mudar muita coisa do seu destino, enfim, envolve terceiros. E aí você fica numa coisa de indecisão. Mas tem pessoas que a indecisão é crônica. Você pode perguntar: você quer maçã ou pera? Ela não sabe responder, né? Então, assim, assim, tudo é indecisão, tudo deixa para o outro decidir, decide em cima da hora, maioria das vezes decide errado. Pode ser que realmente você esteja debaixo de uma opressão inimiga que traz confusão nas suas decisões. Muitas vezes não conseguem decidir o que querem. Na maioria das vezes tomam decisões erradas, causando coração partido, retrocessos na vida, perda de bens, perda de relacionamentos, de ministérios. Tudo que faz é difícil, parece que a vida é todinha embaraçada, com muitas lutas para alcançar algum objetivo. É uma pessoa sem paz. Isso pode estar apontando para a presença maligna que está te oprimindo, tá? Pessoas que são sistematicamente rejeitadas, odiadas, em todo lugar que vão, sem nenhuma razão aparente. Você conhece pessoas assim? Ou talvez você seja vítima disto? Comece a orar e repreender espíritos imundos de isolamento e rejeição. Elas são atacadas até mesmo no local onde moram ou nasceram, aliás, né? Geralmente terão um mau desempenho na vida, têm problemas sazonais repetitivos, falhas constantes, ataques repetidos. Lutam em batalhas sem fim e parece que sempre andam para trás. Parece que nunca sentem o sabor da vitória. Quando vencem alguma coisa, vem outra coisa para tirar a alegria. São perseguidos sem motivo por inimigos que não desistem nunca. E um inimigo vai embora e parece que vem outro. Não há reconhecimento ou recompensa para as suas ações, para as suas boas obras. Sempre enfrentam a ingratidão. São atacados por doenças estranhas, muitos problemas, terminam em casamento problemático e às vezes o casamento termina, né? Estão sempre se deparando com impossibilidades na vida. Sua felicidade e alegria nunca é duradoura. É uma vida de tristezas constantes, né? Uma vida de... se põe na balança, é mais tristeza do que alegria. E Jesus diz para você: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se tem alguma coisa errada, Senhor, mostre. A minha oração é que Deus fale no seu coração. Claro que nós somos seres emocionais, espirituais e físicos, então não é tudo que acontece com você que é uma opressão demoníaca. Às vezes a sua personalidade precisa ser melhorada em alguns aspectos, decisões que você toma errado, né? Tem a nossa parcela, sim,
as emoções, elas precisam ser curadas, porque senão realmente elas servem para influência do inimigo. Ele vem e potencializa os problemas. Eu acho até que eu já falei isso em outros vídeos. Geralmente sofrem privações de coisas boas, dívidas, vergonha e reprovação constante. Sempre aparece isso. Não conseguem fazer conexões saudáveis, se associam com pessoas mais problemáticas do que elas, não encontram as pessoas certas para seus relacionamentos, encontram inimigos por todo lugar que vão. É muito triste. Costuma haver mal-entendidos, má interpretação, e ela é abandonada para sofrer sem ajuda, solidão profunda. As portas de oportunidade fecham para essa pessoa constantemente. Dificilmente conquistam alguma coisa. Os demônios levam a pessoa para longe dos planos e propósitos de Deus. Essa é a parte pior. E fazem dela uma escrava. E boa parte dessas pessoas que estão debaixo desse tipo de opressão culpam a Deus. Deus deixou. Por que Deus fez isso? E, na verdade, ela está debaixo de opressão maligna. E quando você clamar pelo sangue de Jesus, quando você invocar o nome de Jesus, esse inimigo aí vai ter que sair, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Veja o início dessa série, que tem um episódio lá que fala do nome de Jesus e do sangue de Jesus, o poder que há. É preciso renunciar a esse cativeiro. Ponha-se numa posição de guerreiro mesmo. Demônios que acompanham a vida da pessoa aprisionada podem descobrir destinos grandiosos. Eles são seres inteligentes, observadores, né? E fazer de tudo para não acontecerem. Quando ele vê que a pessoa vai engrenar realmente numa coisa muito boa, que vai fazer bem e que é o propósito de Deus, eles começam a pôr embaraços, desviar o olhar da pessoa para realmente ela errar. Eles manipulam as pessoas, induzindo-as ao erro, a buscarem ajuda em lugar errado, e assim ficam mais escravizadas ainda. Muitas pessoas ficam tão desiludidas com a vida que desejam morrer. Para sair desse cativeiro é necessário nascer de novo, em primeiro lugar. Como que é nascer de novo? Eu já nasci fisicamente, foi a união do meu pai com a minha mãe, fez uma fecundação, fez um embrião, eu desenvolvi e nasci. Nascer de novo aqui é outra junção. É a junção do seu espírito com o Espírito Santo de Deus. E aí nasce uma nova criatura, uma criatura espiritual. O nosso ser espiritual nasce. Então, em nome de Jesus, faça isso agora. Fala, Senhor, que o meu espírito se conecte ao teu espírito. Eu quero nascer de novo, eu quero nascer espiritualmente, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que essa conexão, assim como para você ter nascido precisou duas pessoas diferentes, um homem e uma mulher, e elas se juntaram e gerou. Nascer espiritualmente precisa uma conexão também de você, aí no caso, com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que libera o Espírito Santo. É através dele o Espírito Santo se conecta com o seu e você nasce de novo, ok? Esse entendimento vai chegar em nome de Jesus no teu espírito, porque a nossa mente humana não tem como explicar muito isso não. Mas espiritualmente Deus nos dá a sabedoria necessária e a fé necessária. Eu creio totalmente no que eu estou falando. Eu vivi e vivo isto. E eu tenho certeza que as coisas são assim. Ah, mas você pode provar? Não, é a fé. Eu posso sentir a presença dele e compartilhar com você o amor que eu sinto dele na minha vida. E eu posso compartilhar com você quantas e quantas vezes eu orei e eu sabia que Deus estava falando comigo. Senti a presença dele, ele trouxe respostas para minha oração. Isso eu quero para a sua vida, porque é uma coisa boa. Então, não tenha medo de entregar-se ao Senhor Jesus Cristo. Aí essa conexão espiritual vai acontecer, tá bom? Ele é o caminho. Para sair dos cativeiros é necessário, então, nascer de novo
nascer em Jesus Cristo, né? Andar em obediência para que as maldições cessem e as bênçãos possam alcançá-lo. Deuteronômio 28 fala de bênçãos e maldições. E as bênçãos, para nos alcançar, eu tenho que estar numa estrada de obediência. Quando eu estou na desobediência, maldições me atingem. Mas quando eu estou vivendo segundo a obediência de Deus, fazendo aquilo que é certo, andando em santificação, me purificando, andando um caminho de santidade, as bênçãos vêm na minha vida. Aliás, lá no capítulo 28 diz que as bênçãos me seguirão, elas vão correr atrás de mim, né? Para alcançar a minha vida. Outra coisa que você vai precisar fazer para se libertar desses cativeiros: orar, jejuar e exercer a autoridade espiritual. Exercer a autoridade espiritual vai voltar no início dessa série que eu falo lá do nome de Jesus e da autoridade que o Senhor nos deu, e você vai falar em voz alta: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, sai da minha vida e carrega tudo que é teu, carrega esse cativeiro que é seu, não é meu. Em nome de Jesus. A autoridade que vem na sua vida pelo nome de Jesus destrói todos os cativeiros da sua vida. Não desista. Talvez você ore uma vez e nada aconteceu. Aparentemente não aconteceu, porque vai acontecer. Tenho vários testemunhos sobre isso, mas agora eu tô vendo aqui o tempo de gravação vai ficar longo se começar a estender, né? Mas muitos e muitos testemunhos de eu repreender e a coisa parar. Porque não foi eu, né? Não é eu que sou o máximo, mas é o nome de Jesus que eu invoquei e aí o inimigo tem que retroceder. Ordene que eles saiam, em nome de Jesus. É preciso buscar santificação para confrontar o inimigo, tá? E para sair das mãos dele. Santifique sua vida. Semente, para de mentir. Você está se prostituindo? Para com as impurezas sexuais. Você está tendo impurezas financeiras, negócios ilícitos? Pare. Né? Você está com o coração cheio de raiva, de ódio, de inveja, de ciúmes, como foi dito no outro, né? Ou você, enfim, qualquer outro, muita raiva, revolta, rebeldia contra os pais ou contra as autoridades? Santifica a sua vida. No processo de libertação, Deus envia os seus anjos para arrancar você dos cativeiros malignos. É importante você impregnar a sua mente, sua alma com a palavra de Deus, não apenas aprendendo intelectualmente, mas praticando e pedindo a revelação espiritual daquilo que você está lendo. Faça jejuns de arrependimento, humilhe-se diante de Deus, reconheça seus pecados e abandone todos eles. E se há coisas muito difíceis para você abandonar, você conta com o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o teu amigo. Você vai falar para Ele das suas fraquezas e você vai pedir: Espírito Santo, me ajude. Senhor Jesus, me ajude para eu não viver nos cativeiros de erros, de pecados. Lá em Jeremias 33, 7 e 8 está escrito: e farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Eu libero essa palavra profeticamente. O Senhor vai fazer você voltar de qualquer cativeiro que o inimigo pôs você, e vai fazer você habitar numa terra boa. O seu coração será uma terra agradável de se habitar. Você não ficará preso em dores, em pensamentos e sentimentos distorcidos pelo inimigo. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, desse versículo, e aplique na sua vida, onde está escrito: farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel. Põe seu nome, põe sua família. E os edificarei, né? Farei voltar do cativeiro os exilados de Ana e da família dela, e os edificarei como no princípio.
e vai profetizando que Deus não desistiu de você não, então não desista dele, tá bom? Fico por aqui. Até a próxima semana, com Jesus sempre. Beijo no coração. Eu te dou um beijo no coração. Você vai me dar um like, você vai pôr algum comentário, se inscrever no canal, aperta aquele sininho para você receber as notificações e também faça um propósito com Deus de compartilhar esses vídeos com um bom número de pessoas. Dessa maneira você estará, de alguma forma, evangelizando e Deus vai recompensá-lo por isso, tá bom? Então, um beijo no coração bem grande para você ficar animado para fazer tudo isso que eu te pedi. Não só para isso, né? Não tô chantageando com beijo, mas eu falo com carinho e eu sei que o Espírito Santo vai falar com você também. Então, até a próxima semana com Jesus, sempre, a semana inteira e a vida inteira.